Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um quadro Nossa Gente. E hoje nós temos a satisfação, o prazer de receber uma jovem aqui que já tem história para contar. Maria Eduarda Belotti, também conhecida como Duda, né? Que a gente conhece aqui na cidade. A Duda já fez mestrado, já gosta e adora história, né? Duda, é um prazer receber você aqui. Maria Eduarda, né? Porque é a nossa mestre também. Esse é o quadro Nossa Gente que mostra pessoas que têm muita história para contar e você que já está começando uma caminhada com as suas histórias para contar. Obrigado, viu? Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite da TV Câmara de poder compartilhar um pouco da minha história. Eu acredito que é uma forma de dar visibilidade para os cidadãos da cidade, cada um em suas respectivas áreas. Enfim, a partir do momento que esses cidadãos são vistos, eles se sentem valorizados, incentivados. Isso só tende a trazer benefícios para a cidade. Então, eu agradeço o convite e parabenizo pelo programa Nossa Gente. Maria Eduarda, vamos lá então. Como é que foi a sua formação escolar, acadêmica, desde quando começou aqui em Mococa, né? Sim, eu falo que desde criança eu cresci nesse ambiente de escutar histórias de familiares, sobre vivências deles enquanto jovens, lugares que frequentavam aqui em Mococa. Quando eu era criança, eu ganhei umas enciclopédias do meu pai que falavam sobre história e que me maravilharam muito o conteúdo. E quando eu entrei na quinta série na escola, que é quando a gente tem as disciplinas separadas, que eu tive o contato pela primeira vez com a disciplina de história, foi paixão, assim, à primeira vista, porque de você entender as causas e consequências de muitos acontecimentos aqui do Brasil, da história em geral, do mundo. Eu acredito que é uma disciplina que te dá muito pensamento crítico, que é algo que eu acho importante também. Então, todas as junções desses fatores colaboraram para que eu escolhesse o curso de História na universidade. Então, no final do ano de 2016, quando eu terminei o ensino médio, eu fiz o Enem. E no começo de 2017 eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovada no curso de licenciatura e bacharelado em História da Universidade Federal de Uberlândia, que fica no estado de Minas Gerais. E para quem não sabe, a licenciatura é voltada para dar aula e o bacharelado é voltado para a área da pesquisa, para você trabalhar com museus, institutos históricos, acervos. E dentro disso eu gostaria muito de reforçar a importância do Enem, porque é a principal porta para a universidade pública hoje em dia. E às vezes pode ter algumas pessoas que falam, mas eu vou passar para uma universidade pública, eu não pago a mensalidade, mas eu chego na cidade, como que eu vou custear? Realmente são questões muito difíceis, mas é bom a gente sempre salientar que tem muitas universidades que oferecem auxílios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, que tem como forma de manter o estudante na cidade universitária. E para quem não sabe também, o Enem agora passa a valer como, para quem não conseguiu concluir o ensino médio, a pessoa fazendo o Enem, ela tem que atingir alguns critérios, como por exemplo, tirar pelo menos 450 em todas as áreas de conhecimento, não zerar redação e ter no mínimo 18 anos. Então eu falo sempre muito da importância da educação. A educação transformou a minha vida e acredito que ela tem o poder de transformar outras vidas também. E entre 2017 a 2025, eu morei na cidade de Uberlândia. Entre 2017 a 2022, eu fiz o curso de História. Eu tive tanto experiências com a área da licenciatura, eu fiz estágios em escolas, eu fiz pesquisas também, iniciação científica, que é um projeto de pesquisa que a gente tem dentro da universidade. E no final de 2022, eu recebi o resultado que eu tinha sido aprovada no mestrado em História, também na Universidade Federal de Uberlândia. E eu fiquei muito feliz porque a área da pesquisa é algo que eu gosto muito. Então, entre 2023 a 2025, eu fiz meu mestrado em História. Você falou uma coisa interessante quando você foi para a quinta série. Quero voltar só um pouquinho, porque aí as matérias se dividem. Sim. E nós falávamos aqui que você hoje é professora, é mestre. E a professora, o professor, ele tem um papel fundamental, às vezes, Sim. A forma de como ele dá aula, a forma como ele se comunica, como ele mostra esse aprendizado. Isso tocou você também para a história lá atrás, quando você olha e lembra dos seus professores? Eu acredito assim que a docência ela tem muita importância na vida do aluno.
Assim, eu fiz o mestrado, então eu posso dar aula no ensino superior, nas faculdades, mas eu tenho uma paixão muito grande pela educação básica, que eu acho que os professores conseguem criar um afeto maior, assim, um laço maior com os alunos, no sentido de prestar mais atenção, por mais que haja a correria da vida dos professores, eu acho que se tem uma maior interação na educação básica do que no ensino superior, e isso é algo que me chama muita atenção, desse lado mais afetivo da educação básica. E todos os meus professores marcaram de alguma forma, seja pela didática, pelo jeito entrosado que levaram para a sala de aula. Então, são coisas assim, seja a maneira de dar aula, didática, são fatores que eu busco trazer, que eu trouxe para a minha formação, para quando eu estiver dentro de uma sala de aula, tanto nesse sentido mais de dar aula, da didática, mas também no sentido do afeto, dessa maior preocupação com os alunos, porque acredito que cada aluno vive uma realidade diferente. Eu acredito muito da gente trazer o aluno para dentro da sala de aula, no sentido de, durante as aulas de história, né, que é a minha área, trazer questões do cotidiano dele, para ele ver que ele também é um sujeito histórico, que ele também faz história, que é extremamente relevante o que ele tem para falar. Então, são todos fatores assim. Então, com certeza, eu acredito que o professor ele tem muita influência a partir do momento que ele dá uma boa aula, que ele se mostra interessado na vida do aluno, naquilo que o aluno tem para trazer. Acredito que tem tudo para dar certo. Maria Eduarda, e voltando novamente para o Enem, porque praticamente você deu uma aula aqui, porque você vivenciou isso, né? Você sentiu na pele, você Sim. Saiu de Mococa, você prestou o Enem, foi morar numa cidade. O que você poderia trazer para jovens que estejam nos ouvindo, até para pais e mães também, de orientação, que nem você falou? Existem faculdades que existem até bolsa de moradia. O que você poderia hoje, do jeito que está o Enem, da forma que uma pessoa de classe média ou pobre que vai procurar o Enem, o que você pode dar de principal orientação para quem vai prestar o Enem e escolher uma faculdade nesse mundão que é o Brasil? Sim. Eu acho que até é interessante falar que as inscrições do Enem foram prorrogadas, elas tinham sido finalizadas, mas foram prorrogadas até o dia 13 de junho, sexta-feira, se eu não me engano. E, como eu tinha dito, né, o do Enem é a principal porta para a universidade pública, mas é muito válido ressaltar também que, através da nota do Enem, você consegue se inscrever no ProUni, que é um programa do governo filiado com as universidades particulares, que através dele, de acordo com determinada nota que você tira no Enem, você consegue uma bolsa total ou parcial em universidades particulares. Tem também a questão do FIES, que é o financiamento estudantil, que a partir da nota do Enem também você consegue realizar esse financiamento em universidades particulares. E é como eu disse anteriormente, assim, eu vejo a educação como transformadora, assim, tanto transformação pessoal, de você crescer como pessoa, de amadurecer como pessoa, enxergar a importância da educação em pequenos detalhes, assim, mas também a transformação profissional, de você poder galgar cada vez melhores coisas, assim, porque acredito que todos os pais, assim, lutam bastante para os seus filhos se formarem na escola e depois ingressarem numa universidade. Então, eu acredito que o Enem, assim, é uma grande possibilidade, tanto em universidades públicas quanto em universidades particulares. Agora, explica para nós, leigos, né? O que seria uma pessoa que faz um mestrado de História, um historiador? Quais as diferenças, quais os caminhos que essa pessoa, esse profissional, pode tomar na sua vida profissional? Bom, o mestrado que a gente fala, né, tem a pós-graduação, que são mais voltados para determinadas áreas, e o mestrado, que é algo específico dentro do curso mesmo, que assim que você obtém o título de mestre, você pode dar aula no ensino superior, e é quando você consegue se aprofundar mais em determinado tema. Na minha monografia que eu fiz durante a graduação, na faculdade, eu pesquisei sobre cinema norte-americano e os jovens dos anos de 1950. No mestrado eu tive essa possibilidade de aprofundar mais no tema, de expandir mais meu tema, porque na graduação a gente escreve o que fala de monografia ou TCC. Já no mestrado a gente escreve a dissertação de mestrado, que é um projeto mais amplo, que a gente vai mais a fundo. Então o mestrado, assim, é para quem gosta muito da pesquisa. Dentro do mestrado você tem a possibilidade também de ser bolsista, que o governo ele estabelece esse financiamento.
Durante o meu período do mestrado, eu fui bolsista por 6 meses e é algo que facilita muito, seja na compra de livros, seja em outros gastos que vão surgindo em relação à pesquisa, mas como o próprio incentivo também, porque eu enxergo o mestrado, a pesquisa, como uma profissão. Quando você está na graduação, você é estudante, você escolheu aquilo, mas quando você está no mestrado, já é uma profissão. Então, a partir do momento que você recebe a bolsa, você também passa a ser valorizado, porque é uma profissão, é um salário. Então, basicamente é isso. O mestrado é quando você aprofunda num tema que você geralmente começou a discutir durante a graduação e quer se aprofundar agora no mestrado. E, como eu disse também, a partir do momento que você obtém o título de mestre, você consegue dar aula no ensino superior, pode dar aula também na educação básica. Enfim, basicamente é isso. Maria Eduarda, pessoas que vão para a história, por exemplo, para escrever um livro, para contar histórias mesmo, resgatar. Então você conta a história de um país, você conta a história de uma cidade, você conta a história de um casarão, sim, você conta a história de pessoas. Isso está tudo interligado ou é bem diferente uma coisa da outra? Eu acredito que está tudo muito interligado. Eu tenho uma página tanto no Facebook quanto no Instagram. No Facebook é Mococa Terra Generosa e no Instagram é Mococa Regional. E lá nessa página eu publico fotos sobre... A maioria das fotos são eu que tiro, que eu gosto muito de tirar foto, de pegar o entorno do monumento, da construção. Quando eu posto alguma foto, eu busco trazer a contextualização também desses monumentos, dessas construções, desses casarões. E eu falo que o que me motiva, assim, tanto dessa questão de postar as coisas, é porque eu gosto muito da pesquisa, eu escolhi o mestrado mesmo para me aprofundar na área da pesquisa, apesar de meu tema de pesquisa do mestrado ser totalmente diferente, acho que aflorou em mim essa questão da pesquisa, então o que me motiva na página é pesquisar sobre a história da cidade e eu gosto de falar assim, as histórias da cidade. Porque acredito que são múltiplas histórias, várias, às vezes a gente, quando fala história, parece que é a impressão que é uma história só, é a única história. Mas a nossa cidade é permeada por várias histórias, são as histórias contadas pelos barões de café, pelas histórias feitas pelos lavradores que trabalhavam nas plantações de café, pelos imigrantes italianos que vieram aqui em razão do café, então são várias histórias. Então eu conto essas várias histórias na página, porque também acredito que é um dever da população conhecer essas histórias, eu acredito que a partir do momento que as pessoas conhecem as histórias da cidade, elas passam a valorizar mais o lugar onde elas moram, onde elas cresceram, e é muito interessante assim, você ver as pessoas conhecendo as origens da cidade onde elas cresceram, e às vezes pessoas se reencontrando, porque as mídias sociais hoje trazem isso hoje em dia, de diminuir a distância entre as pessoas, às vezes através de um comentário. Isso que eu acho muito interessante também, de que às vezes eu publico, por exemplo, uma construção e às vezes duas pessoas que fazem muito tempo que não se veem, elas se encontram e falam, ah, lembrei de você. E é muito interessante esses relatos, esses depoimentos, porque é o que a gente fala dentro da história oral, que é a história feita através dos depoimentos, dos relatos, e eu ressalto a importância disso, tanto pelo que eu disse, né, de ser um direito da população de conhecer as suas histórias, mas porque todos nós somos sujeitos históricos, todos nós fazemos história, às vezes a gente tem por muito tempo se teve a impressão de que só se fazia história pessoas de alto poder aquisitivo, ou pessoas com determinados sobrenomes, e não é diferente aqui em Mococa, assim como não é diferente em outros lugares. Então eu procuro também priorizar esses depoimentos, esses relatos, e enfim, eu fico muito feliz de alguma forma poder colaborar com com as histórias da cidade. E além disso também tem uma coluna no Jornal Destaque, onde eu falo um pouco das histórias dessa cidade também. Inclusive, na semana retrasada, eu falei sobre as multiplicidades das histórias aqui de Mococa a partir de vários monumentos. Por exemplo, a gente tem a Mulher de Mococa, que foi feito pelo Bruno Jorge, ele é mocoquense, mas ele é filho de imigrantes italianos que vieram para o Brasil por conta do café. Então, a partir da escultura do Bruno Jorge, a gente pode entender um pouco sobre essa imigração italiana que veio para Mococa em razão do café. A partir dos casarões, dos barões de café, a gente pode entender um pouco dessa economia cafeeira aqui em Mococa, que foi muito forte,
mas também como, por exemplo, esses casarões, o teatro, que são construções antigas, foram construídas também com o intuito de embelezar aqui Mococa na questão da urbanização, porque se tinha um pensamento da época que como aqui era um centro econômico do café, a cidade precisava acompanhar assim, essa economia que estava crescente, então procuraram embelezar a cidade. E, enfim, acredito que são múltiplas histórias da cidade, que a partir de várias coisas a gente dá para discutir. Enfim, a história é muito múltipla e eu gostaria de ressaltar também como todos nós somos sujeitos históricos, que todos nós fazemos história e que elas não estão restritas apenas a algum grupo de pessoas. Vamos reforçar mais uma vez aqui as redes sociais da Maria Eduarda. Então, Maria Eduarda, reforça pra gente aqui, Facebook e Instagram? O Facebook é Mococa Terra Generosa e o Instagram é Mococa Regional. Legal. Sabe que eu falava com o nosso diretor Murilo, com o Delena, né, que a gente tem um núcleo jornalístico aqui. A gente fica lembrando dos historiadores de Mococa, Paladini, o seu Antonino Silva, pessoas que gostam de falar, e outros tantos, né, se a gente for falar aqui, são outros personagens também que sempre gostaram. Eu fico muito feliz de ver você, uma pessoa jovem e já se interessando também com a história de Mococa. Como você disse, Mococa ela tem muitas histórias a serem contadas, né, Sim. Maria Eduarda? E dentre elas todas, assim, aqui em Mococa, tem uma que te encanta, assim, os casarões, a história, o Bruno Jorge, ou você fala muito de pessoas também, Sim. né? Você gosta muito de pessoas. Sim. O que mais te encanta? Eu acho que são o próprio processo de embelezamento da cidade, da construção dos casarões e de como que, acredito que é um direito assim, do poder público de manter esses casarões. Por exemplo, a gente tem o Cine Mococa. É muito raro hoje em dia a gente ver um cinema de rua. A maioria hoje das salas de cinema se concentram nos shoppings, então os cinemas de rua são muito deixados de lado. Por exemplo, em Casa Branca, se tem a construção do cinema que funcionou por muito tempo, mas agora está abandonado. Então, acredito que esses lugares históricos de Mococa mesmo, os lugares físicos em si, o cinema, o teatro, a biblioteca, que, se eu não me engano, agora está em reformas, mas assim que abrir, acredito que é necessário uma maior divulgação sobre o acervo dentro da biblioteca. A gente tem também a Casa de Cultura Rogério Cardoso. Às vezes pode ter pessoas que pensam assim, mas será que eu posso entrar nesse lugar? Será que é só restrito para algumas pessoas? Mas pelo que eu entendo, é um local público, as pessoas podem ir lá conhecer a história. Então, a criação de mais eventos, assim, e sobre essa questão de o que mais me fascina são os locais mesmo, porque eu acho que eles contam muitas histórias. Na página também, inclusive hoje, eu publiquei 2 fotos de um casarão que fica em frente à Igreja da Aparecida, no bairro Aparecida. E muitas pessoas comentaram, que arquitetura bonita, que casa bonita e etc. É uma casa assim que você vê que precisa de um certo restauro, um certo cuidado. E dentro disso eu queria também falar sobre a importância da gente manter esses casarões, esses lugares, como por exemplo o cinema. São lugares que nunca envelhecem, mas que precisam de determinado restauro, de determinada manutenção, preservação, mas sempre pensar nessa questão da preservação e do restauro com muito cuidado, porque assim, às vezes o local tem um determinado desenho que é, por exemplo, final do século XIX. Aí a pessoa fala assim, acho que isso não condiz mais com os valores da modernidade, de hoje em dia, porque tudo está muito moderno e etc. Vou tirar isso aqui. Mas não, o restauro é você cuidar daquele lugar, mas manter a essência, porque senão não tem sentido, assim, é realmente você destruir o coração daquele lugar. Então, eu acredito muito na preservação, muito cautelosa desses lugares, do cinema, dos casarões, porque, na minha opinião, são esses lugares que mais chamam a atenção, assim, que mais contam as histórias da cidade. Muito legal bater o papo com a Maria Eduarda. Eu lembro dela garota, aqui do Colégio Maria Imaculada. Foi nascida e criada na Mocoquinha, de 2 famílias muito queridas, Belotti e Moraes. Né, a gente acompanha essa família. E é um prazer muito grande estar recebendo aqui hoje a Maria Eduarda, partindo para o final, Maria Eduarda.
viva a história, né? Viva a história e Sim. Um recado final aí para jovens, para as pessoas mais velhas, para quem você quiser. Um recado que eu deixo assim é de procurar procurar o direito de vocês, quer saber as histórias do lugar onde vocês nasceram. Eu falo que quando eu estava em Uberlândia, eu sempre fui muito saudosista em relação à Mococa, de ter esse orgulho de ter nascido, crescido, meus familiares serem daqui. A gente acaba criando laços muito fortes com a cidade. E eu lembro que quando eu ia no mercado lá e às vezes via algum produto do Laticínios Mococa, eu ficava muito feliz também, porque era uma sensação de você ver algo muito familiar, mas ao mesmo tempo aquele orgulho de sentido de progresso do laticínio se expandir para além da região, mas ir para outros estados também. Então, manter esse sentimento de saudosismo em relação à cidade, desse direito de todos, que é conhecer as histórias da nossa cidade de Mococa. Eu acredito que a partir do momento que a gente mantém muito viva essas histórias da nossa cidade, a gente passa a valorizar ainda mais o local onde a gente mora. E, enfim, é isso que eu tenho para deixar. Estudem bastante, acredito que o conhecimento é libertador, ele abre portas para amadurecimento pessoal, para amadurecimento profissional. Enfim, agradeço muito o convite da TV Câmara, você, Marcelo, pela entrevista. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história, das minhas vivências. Enfim, muito obrigada. Legal. Então, hoje nós conversamos com Maria Eduarda Belotti, professora, mestre em História, e que bom que temos jovens, né, surgindo com a preocupação de levar adiante as histórias e tudo que nós temos de maravilhoso aqui na nossa cidade de Mococa. Hoje nossa entrevista foi mais uma vez aqui no plenário da Câmara Municipal de Mococa, que sempre recebe pessoas legais, interessantes, para que a gente leve até você o nosso quadro Nossa Gente. E em breve a gente volta com mais um entrevistado. Até lá.